Olá a todos, meu nome é Rafael Rodrigues da Silva Serpa, sou mestrando do programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho, que está sendo submetido como um artigo completo na Ciagro, e o tema do meu trabalho é a análise cienciométrica de pré-tratamentos termoquímicos para otimizar a digestão anaeróbica do bagaço na produção de biogás. Então, iniciando a introdução, nós podemos ver que a indústria sucroenergética ela cresceu de forma exponencial. Então, iniciou em 1532 como uma atividade familiar, uma cultura familiar na produção de cana-de-açúcar, e a partir daí ganhou proporções gigantescas no nosso território nacional. E esse crescimento se deu por conta da crise do petróleo em 1975, na qual foi instituído o programa Proálcool aqui no nosso país. E a partir daí o Brasil se tornou uma das potências mundiais no que diz respeito à produção de etanol e açúcar. Então, cerca de 13,8% do etanol consumido mundialmente hoje vem do Brasil. Isso demonstra como o nosso país deixou de ser uma produção familiar para uma produção em grande escala e se tornar uma potência econômica. A partir daí, o aumento produtivo do etanol proporcionou a modernização do mercado. Então, podemos ver que atualmente o Brasil conta com 418 usinas, das quais estão distribuídas em todo o território nacional, que vai desde o Sudeste, como o maior produtor, até a parte do Nordeste, que também tem grandes quantidades de usinas que produzem esse tipo de material. Entretanto, a geração de tanto etanol e açúcar geram alguns problemas. Então, nós podemos citar como a geração de resíduos e a má gestão deles, principalmente do bagaço, como um dos fatores principais que atrelam a contaminação e a poluição ambiental. Então, alternativas de pré-tratamento de bagaço é um fator primordial para que haja a valorização energética desse bagaço e ele seja gerido de forma ambientalmente adequada. Então, o meu trabalho busca fazer uma análise cienciométrica nas pesquisas relacionadas ao tema de pré-tratamento de bagaço. Então, existem alternativas físicas, químicas, termoquímicas. Então, a ideia é entender como esses pré-tratamentos estão ocorrendo em escala mundial e entender como está sendo a pesquisa desses pré-tratamentos. Então, a minha metodologia se baseou na pesquisa através de palavras-chave na base de dados VozView, atrelada ao servidor CAPS Café. Então, a partir daí foi utilizado o software VozView e para fazer os mapas temáticos e os clusters referentes às análises de pesquisas utilizadas. E também foi utilizado o Microsoft Excel e também o QGIS para fazer mapas temáticos e tabelas. Então, como resultado, nós podemos ver a publicação, o número de publicações no decorrer do ano. Nós podemos ver que iniciou-se em 1991 e em 2021 houve um grande pico de pesquisas atreladas nesse tema. Então, a gente pode ver que houve um crescimento exponencial na produção de artigos e na pesquisa científica atreladas a esse tema. A partir daí, nós podemos ver a rede de autores mais citados. Então, essa rede criada na VozView, ela busca demonstrar quais foram os autores mais citados, que mais produziram artigos referentes a esse tema no decorrer desse tempo. Então, em relação aos clusters que foram utilizados aí, nós podemos ver que quanto maior os clusters, maior são o número de citações, e podemos ver alguns clusters que são relacionados entre si. Isso demonstra que as pesquisas foram associativas entre os autores. Também foi realizado um ranking do top 10 documentos mais citados. A ideia é abordar quais foram os principais autores e quais foram os principais documentos que falaram sobre esse tema e que eles tiveram uma relevância considerável na parte de pesquisa científica. E, a partir daí, foi recriada uma rede de concorrência de palavras-chave. Então, com as palavras-chave que utilizei durante o meu trabalho, pôde-se evidenciar essa inter-relação entre elas, no qual foram divididas entre 4 clusters. Podemos ver o cluster vermelho, verde, azul e amarelo, onde cada um desses é uma linha de pesquisa pré-definida para o tema abordado. Então, cada um desses clusters pode evidenciar uma linha de pesquisa adotada pelos pesquisadores. A partir disso foi elencado, foi feito uma distribuição geográfica dos países com maior número de publicações. Então, nós podemos ver que os países com maior número de publicações foram Brasil, Estados Unidos e Paquistão. Então, podemos ver que tanto o Brasil e os Estados Unidos, como potências mundiais na produção de cana-de-açúcar, eles também investem bastante na produção científica para entender e estudar como gerir melhor os resíduos originados dessa atividade econômica. Por fim,
foi realizado também uma distribuição geográfica das linhas de tendência. Então, a ideia é entender qual a tendência de pesquisa de cada país. Então, podemos ver no top 10 países que mais pesquisaram sobre o tema abordado, qual foi a linha de pesquisa que eles utilizaram para entender e estudar mais métodos alternativos de pré-tratamento. Então, dessa maneira, nós podemos concluir que a análise cienciométrica evidenciou o crescimento exponencial de pesquisa sobre pré-tratamento e podemos entender também como essas pesquisas elas foram distribuídas em território mundial e como cada tipo de pesquisador, cada tipo de trabalho pode abordar uma linha de pesquisa específica que almeje gerir de forma ambientalmente adequada esses resíduos que podem causar diversos impactos ambientais e causar diversos problemas não só ao meio ambiente, mas também à saúde humana. Então aqui tem algumas referências que utilizei para realizar o trabalho e obrigado, ficam aqui as minhas considerações finais.